E tem sido muito bom ler mais uma vez esse livro. E como você sabe, João é o quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. E João tinha 2 objetivos. Gente, toda vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que lembrar que antes da gente aplicar para hoje, antes da gente aplicar na nossa vida hoje, a gente tem que lembrar o que a Bíblia está falando naquela época. O que o autor dos livros estava falando, para quem que ele estava falando. E João, ele tinha 2 objetivos quando ele escreveu João. Ele queria, primeiro, mostrar que Jesus é Deus. Gente, isso muda tudo. Porque ninguém nega a existência de Jesus. Ele é uma figura histórica. Porque a Bíblia é um livro de fé, mas também é um livro histórico. Não tem como negar que Jesus existiu. Então, o que eles tentam fazer é falar que Jesus não é Deus. Mas João começa o livro dele falando que Jesus é o Deus Criador. No princípio, era o Verbo. E ele fala que Jesus é Deus, lembrando a Gênesis 1. E depois, a segunda intenção de João é mostrar que Jesus é Deus e ele é o Messias. Ele é o Redentor do mundo, ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que Deus falou lá no Antigo Testamento que enviaria para salvar o povo. Então, primeiro João queria falar que Jesus é Deus, o Criador, e depois ele quer mostrar que Jesus é o Messias. E a gente sabe que em João tem 7 eu sou. E quem é o grande eu sou? Deus. Se você foi no Summer Camp, você sabe que Êxodo 3,14, quando Deus vai se apresentar a Moisés da sarça ardente, ele fala, eu sou Yahweh. Eu sou. E em João, Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E se você quer ir um passo a mais, eu te sugiro que você estude esses 7 eu sou do livro de João, enquanto você lê João. E depois ele vem com 7 sinais de maravilha que Jesus faz, que são sinais que provam que ele é o Messias. Então no livro de João a gente tem quando ele transforma a água em vinho. E você sabe que vinho é um sinal de alegria, de presença de Deus. O primeiro sinal então é Jesus transforma a água em vinho. O segundo é a cura do filho do oficial, porque aquele oficial não era judeu. E no Antigo Testamento eles falaram que Deus vai enviar alguém que vai salvar não só Israel. Depois o terceiro sinal, a cura do paralítico do tanque de Betesda. Isaías, que é o livro mais messiânico, quer dizer que tem mais referências ao Messias, é o livro de Isaías. Você vai ver que ele vem com uma promessa. Que no dia que o Messias, Isaías 35:3, Duda, fica ligada, tem muita referência de Bíblia. Isaías 35:5 fala, se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão e a língua do mudo cantará de alegria. Então, o paralítico é curado, é o terceiro. Água em vinho, cura do filho do oficial, a cura do paralítico, alimenta a multidão, lembrando o Êxodo, lá no deserto, porque Moisés é uma figura de Cristo. Quando ele alimenta aquela multidão, que ele multiplica pães e peixes, está falando, está vendo que eu sou Deus? Quem faz cair pão do céu? Deus. Só Deus. Lembra de Êxodo? Lembra quando vocês estavam no deserto e o maná e o pão caíram? Aí tá, sou eu. Vocês me reconhecem agora? Depois ele anda sobre as águas e isso é algo que Deus faz. Coloca para mim Jó 9:8. Em Jó 9:8 a gente vê quem é esse que anda pelo mar, pelas águas agitadas. Quem é esse que anda sobre as águas? Deus, Jesus. Jó 9:8.
Eu preciso que coloque João 9:8. Precisamos da Bíblia. Só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Gente, isso está em Jó. No livro de João você vê Jesus andando sobre as águas. A cura do cego, hoje, e a ressurreição de Lázaro. Gente, presta atenção aqui. Por que a ressurreição de Lázaro foi tão especial? Profetas ressuscitavam no Antigo Testamento, mas Lázaro estava morto há 3 dias. E a tradição dos judeus falava, pode até ser, Sofia, que alguém se ressuscite se morrer até 3 dias. Porque os judeus acreditavam que 3 dias de morto, a alma ficava por ali. Então tá fácil da alma voltar. Olha que é meio doido, né? Os judeus eram meio doidos. Mas se passou de 3 dias aí, não. Os judeus acreditavam que com mais de 3 dias de morto, só o próprio Deus ressuscitava. Isso nunca tinha acontecido. Quantos dias Lázaro estava morto? 3 no 4º dia, né? Depois do 3º dia. Só Deus ressuscitava Lázaro. Lázaro ressuscitou? Sim. E o cego? Abra sua Bíblia em João 9. Gente, por que a cura do cego é tão espetacular assim? Porque nenhum cego nunca tinha sido curado. Um dos maiores sinais daquele que havia sido enviado por Deus é esse: os cegos irão enxergar. Os cegos irão enxergar. Os cegos irão enxergar. João 9, 1. João 9, 1. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Espírito Santo, sem o Senhor, isso aqui é só uma palestra e nós não precisamos de uma palestra, Pai. É sexta-feira à noite. Nós precisamos da tua revelação, Pai. Nós precisamos da verdade. A verdade que liberta, que cura, que salva. Pai, em nome de Jesus, que eu diminua, que eu desapareça, que o Senhor cresça. Espírito Santo, eis-nos aqui. João 9, 1. Leia na sua Bíblia. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou todos o lodo e o olho do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos que antes tinham visto o cego perguntavam: quem que é esse? Esse é aquele que mendigava? Uns diziam: é este. Outros diziam: não, parece com ele. Mas ele falava: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? E ele disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos, disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei e vi. E disseram: onde está ele? E ele respondeu: eu não sei. Vamos parar aqui e vamos continuar depois. Jesus estava andando, ele vê um cego, e aí os discípulos perguntam: quem pecou? Alguém pecou. Alguém pecou. Gente, até hoje a gente é um pouco assim ou não? Não, se você está sofrendo, tesouro, você fez alguma coisa. Mas não é isso. Os judeus, eles aprenderam no Antigo Testamento, com a palavra de Deus, que todo pecado e toda dor vinha de um pecado. Então, toda vez que a pessoa estava numa doença ou no sofrimento, é porque ela tinha pecado. O Antigo Testamento fala isso, se você for lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, você vai ver que a idolatria, se você cometer a idolatria, você vai pegar a maldição até a 3ª e a 4ª geração. Eles aprenderam isso.
Se você pecar, Deuteronômio 5:9, até a terceira e a quarta geração vai ser amaldiçoada. Só que os discípulos levavam isso para o nível muito alto de ao pé da letra. Porque isso nunca foi sobre um indivíduo, mas é uma lei. E eles levaram isso para aquele cego e falaram: e aí, quem que pecou? Quem já leu o livro de Jó? A gente pregou esses dias o livro de Jó. Lembra dos amigos de Jó? Eles faziam isso. Mas Jó pecou? Foi porque Jó pecou que ele perdeu o filho, tudo que ele tinha? Não, não foi. Então isso é um erro. Achar que toda doença e todo sofrimento vem do pecado. 2 Coríntios 12:7, eu preciso falar disso. 2 Coríntios 12:7, o apóstolo Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, que ele pediu para Deus tirar e Deus não tirou. 2 Coríntios 12:7. Só que a gente precisa entender que esse espinho na carne de Paulo não era pecado. Às vezes, de forma errada, alguns ensinam: eu não dou conta de ficar livre da inveja, isso é o que me prende a Deus. Para de ser engraçado, inveja é pecado. Jesus nunca vai te permanecer você no pecado. Você não precisa de Jesus para isso, infelizmente. Nós somos pecadores. Gente, toda vez que a gente vence uma etapa, aí a gente anda feliz, alegre, vem um tempo ali de só vitória, a prova acabou. Tem umas menininhas que eu estou ouvindo falar assim: não, está muito bom, já estou até esperando. Espera mesmo, porque a vida é assim. E aí, o apóstolo Paulo fala isso: eu tenho um espinho na carne. Gente, espinho na carne não é pecado. Espinho na carne era uma enfermidade que o apóstolo Paulo tinha, para lembrar ele da pequenez dele. Porque quanto mais Deus te usa, mais você tem que ser lembrado que você é pó, que você não é nada, que grande é Ele. Então essa enfermidade na carne de Paulo não era por causa de pecado. E aí, quando eles perguntam isso para Jesus: e aí, quem pecou? Jesus fala: nenhum, nem outro, nem o pai, nem a mãe, nem ele. Mas foi para a glória de Deus se manifestar. Ô Joshua, eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque João faz questão de escrever isso para falar que nada está fora do controle de Deus. Aquele homem nasceu cego, mas quem estava no controle da vida dele? Deus. Gente, talvez a sua vida não seja igual à minha. Eu vou falar da minha vida, porque eu gosto de falar da minha vida para não falar da sua. Acontecem umas coisas na minha vida que eu falo assim: não, isso aí Deus não viu, não, isso aí o Senhor estava resolvendo algum BO da Índia, da África, era Halloween, não, isso aí, não. Gente, tem coisa que acontece na nossa vida que dá a forte impressão de que ou Deus não está vendo, ou Ele não se importa, ou alguma coisa está acontecendo. Mas isso não é verdade. Deus está no controle de todas as coisas. E aí Jesus fala no verso 4. Ele é cego, não porque ninguém pecou, mas é para Deus se manifestar. A noite se aproxima. E eu aprendo a urgência da gente ser crente de verdade. A noite se aproxima, Sara. A noite se aproxima. Quando ninguém pode trabalhar. Aqui Deus está falando da urgência da gente ser discípulo. Não é pressa. É urgência. É diferente. A gente precisa levar a sério. A gente nunca esteve tão próximo da volta de Cristo. Óbvio, né? Amanhã a gente vai estar mais próximo. Depois de amanhã, mais próximo ainda, independente do dia que seja. Mas sabe o que às vezes a gente esquece? Que hoje Jesus voltou para muita gente. Quantas pessoas morreram hoje no mundo? Deve ter estatística aí. Quantas pessoas morrem por dia? Marcelinho vai pesquisar e vai me falar. Jesus voltou para essas pessoas hoje, gente.
Vocês estão achando assim, esses crentes estão muito exagerados, fica falando que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Gente, no dia que a gente morre, Jesus voltou para a gente. Enquanto a vida é esperança, depois que morreu, acabou. Para com essa história de purgatório, vou ficar lá, o povo vai ficar... A Bíblia fala, deixa eu voltar, por favor. O homem que morreu estava lá no inferno e falava assim, deixa eu voltar para avisar. Preocupa não. Eu tenho meus discípulos lá, falando de mim. Você se lascou. Morreu, acabou. Quantas pessoas morreram hoje? No mínimo, né? Por alto, 3.500 pessoas. Jesus voltou hoje para 3.500. Aqui nos Estados Unidos só, né? Deve ser. Muito pouca gente, né? Deve ter sido em Boston. Não importa. Importa que morreu hoje. Isso aí é de aborto. Gente, só de aborto 1 milhão de pessoas. Não vamos nem entrar nesse assunto. Vou pregar sobre aborto esses dias. Tem muito tempo que a gente não fala sobre isso. Voltando ao texto, Jesus tem urgência, não é pressa. E ele fala, eu sou a luz do mundo. E aí no verso 6, Duda fica ligada. Tendo dito isso, tendo dito o quê? Que eu sou a luz do mundo. Cuspiu no chão, isso foi meio nojento, né, Jesus? Tinha outros jeitos da gente fazer isso, mas amém. Misturou a terra com a saliva e aplicou no olho. Já que eu sou a luz do mundo, eu vou dar luz para esse homem aqui que está em treva. Gente, olha a maravilha disso. Muitos teólogos falam que esse lance de Jesus ter cuspido e misturado no lodo é a forma que Deus fez o homem, né? Lá de Gênesis 2:7. Do barro fez o homem. Aqui é como se Jesus tivesse falado assim, eu sou o Criador. Esse aqui saiu com um defeitinho, eu vou refazer ele aqui. Pegou o barro. Muitos teólogos falam que é uma referência a Gênesis 2:7. 7. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Gente, a gente precisa entender. A cura não estava na obediência daquele homem. Nós, brasileiros, que temos uma raiz forte no catolicismo romano, temos uma tendência de transformar tudo que é graça em obra. Infelizmente. A cura não está na obediência daquele homem, apesar de que ele teve que obedecer, sim. A cura também não estava na água daquele tanque, isso é idolatria. A cura estava naquele que pegou, cuspiu na lama e mandou e deu a ordem. Vá, lave e seja curado. Agora presta atenção. Tanque de Siloé significa o enviado. Abre para mim, por favor, Isaías 8:6. Gente, olha o que Jesus está fazendo aqui. O tanque de Siloé significa o enviado. Isaías 8:6. Está falando que os judeus, eles rejeitaram. Já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que flui mansamente. Quem que é manso? O que eles fizeram com as águas de Siloé? Rejeitaram. Gente, essa passagem é uma passagem messiânica. Está falando de Jesus. Jesus fala assim para aquele cego: eu sou o enviado. Vai e lava nas águas. Não era sobre aquelas águas, era sobre as águas vivas. Ele é as águas vivas. Ele é a vida. Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é ungido, Ele é Yeshua. Gente, Cristo significa ungido, enviado. E o que os judeus queriam era provar que Jesus não era o Cristo, que Jesus não era o enviado, mas Ele é. Ele é Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado, Yeshua, o Salvador, o Redentor do mundo. É Ele. É dele que veio a cura. O enviado, o Messias. E ele voltou vendo.
Aquele homem que antes era só um ponto de discussão teológica. E aí, quem pecou? O que está rolando aqui? Agora ele é um testemunho vivo do poder de cura, de restauração, de salvação do Deus vivo, de Jesus Cristo de Nazaré. Você entende quem é Jesus? Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é Jesus Cristo. É aquele que está andando, vê um cego e cura, salva, liberta. Ele é o enviado, o Filho de Deus. Amém? E aí no versículo 8 de João 9 a gente vê que os vizinhos ficaram confusos porque ele era cego, ele era um mendigo. Será que é ele? Será que não é ele? O que está acontecendo aqui? Não sei. E ele fala, sou eu mesmo. Eu gosto desse mendigo. Eu gosto desse ex-cego. O Nicole, ele é o quê? Qual que é a palavra? Perspicaz. Insightful. Ela se preparou para traduzir. Gente, sou eu mesmo. Eu não sei você, mas eu já experimentei isso na minha vida. Eu sei o que é ser curado por dentro e ter sinais por fora. Quando eu estava me convertendo, há mais ou menos 15 anos atrás, eu estava passando por algo muito difícil, minha autoestima estava muito baixa, eu estava acabada. É a palavra. E eu estava morando com a minha avó e com o meu tio, lá na Pampulha, quem é de BH? E minha avó mora ali no bairro São Luís, e no bairro São Luís, nas Alamedas ali, perto do Mineirão, tem uma avenida Dias Bicalho, que dá lá em cima no Mineirão. E ali na Dias Bicalho tem tanto de restaurante, padaria, essas coisas. E o meu tio, para me animar, ele me chamava para ir lá. E aí tinha aberto uma padaria nova, que era tipo uma doceria, assim, sabe? Pastry. E aí a gente ia lá, era mais para eu sair, para eu fazer alguma coisa. A gente sentava, ele comprava, eu não queria comer, a gente emagreci tanto naquela época. Tudo tem um lado bom, Nicole. Tudo. E aí... Gente, eu ia acabada. Meu tio me chamava, vamos. Eu saí igual vocês querem sair no dia do Natal de pijama. Tava nem aí. Ia. E ele ia umas 3 vezes por semana, sabe, Nicolas? A gente ia lá nesse lugar comer, tomar um café, não sei o quê. Só que aí eu estava convertendo. Logo que eu cheguei em BH, eu conheci a pastora Isabel. Você não foi na pastora Isabel, você tem que ir na pastora Isabel. Não vai nada. Vai, né? Você sabe que é só minha emoção falando. Aí, continuei indo, só que eu estava convertendo. Eu não sei por quê. O dono viajou, ficou umas 2, 3 semanas viajando, e ele que sempre recebia a gente lá. Eu fiquei umas 2, 3 semanas sem ver ele, eu e meu tio. 3 semanas passaram, a gente voltou lá. No que a gente voltou, já tinham 3 semanas, e eu já estava num processo de cura e libertação já avançado, né, gente? É muito rápido. Quando Deus quer e a gente responde, as coisas acontecem muito rápido. Então, esse negócio assim, eu não sinto Deus, se entrega, porque Ele tem urgência. Olha, eu converti, com 3 semanas eu fui cheia do Espírito Santo. Então, esse negócio já demora, para você ser cheio, demora nada. Na Bíblia tem vários exemplos. Aí eu cheguei lá depois de 3 semanas, o dono chegou e falou assim, oi, prazer, tudo bem? Eu sou o fulano. Aí meu tio olhou para mim e começou a rir. Eu falei, é a Marcela. Ele, não, não é não. Eu falei, claro que sou eu. Ele, não é você não. Eu falei, nossa, tá me ofendendo já, tá bom. Nossa, mas você melhorou demais. Eu falei, tá bom, chega, já entendi. E ele ficou no tempo inteiro que a gente estava falando, mas você melhorou demais, menina, mas o que você fez? Eu falava, Jesus, a gente aproveita para pregar. Então, isso que esse cego passou, gente, isso acontece. Quantas vezes você já encontrou um crente, uma crente que tem 85 anos, você olha e fala assim, não tem. Não tem, é o Espírito Santo. Eu conheço várias crentes assim dos coque. 80 anos pulando e gritando. A avó da Fran, não sei quantos anos que ela tem, né? Mas tá com tudo. Não tem 50. 50? Eu não sei quantos anos que ela tem, mas ela tem energia. Gente, Jesus faz isso. Imagina aquele cego. Não é ele. Ele não estava só enxergando, tinha mais coisas diferentes nele. Ele fala, sou eu sim. Olha a audácia dele, sou eu. E aí, diferente do paralítico, gente, porque aquele paralítico do tanque de Betesda era um tonto. Vai lá para mim, João
João 5. João 5, 12, 13. João 5, 12. Quem que é o homem que mandou você carregar a maca? Ou o paralítico? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era. O cara não era nem cego. Poxa, Johanna, o cego falou o quê? O homem chamado Jesus. É o Mateus. Já está pregando. Sim, ó. Aí o paralítico, não sei, nem cego era. Não era cego nem surdo, como é que ele não sabe? Não sei quem foi. Em outra igreja tem gente assim. Não sei. Pá! Pedala. Vocês não são da época do pedala. Os velhos são. Aí, manifesta os velhos. Dá vontade de dar um pedala, não é? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era. Agora, esse cego não, Nicole, ousado, perspicaz, até irônico. Qual o jeito que ele fala? O que foi que aconteceu com você? Eu era cego, eu estava aqui, um homem chamado Jesus passou, cuspiu, pegou no lodo, fez uma massa, colocou no meu olho, mandou eu lavar e agora eu enxergo. Aí eles perguntam assim, quem foi? Ele falou, não sei, não vi. Entendeu? Ele não viu, claro que ele não viu, ele era cego. Tá lá, não sei, o não vi foi por minha conta, mas é isso que ele queria dizer, isso, né? Não sei, não vi. Eu era cego. Claro que ele não sabia. Mas ele falou, o nome dele é Jesus. Mas se você pedir para eu descrever ele, eu vou conseguir descrever? Não. Gente, eu sou milênio. Eu falo, down. Mas não estou querendo ser pejorativa com nada, tá? Vocês entenderam. Eu era cega, eu não sei quem é. Mas ele falou, um homem chamado Jesus. Mas os fariseus não desistiam. Vai lá no João 9,13. A preocupação deles no verso 14 é que era sábado. Gente, nunca, Júlia, nunca um cego tinha sido curado. Qual que é a preocupação do fariseu? Mas era sábado. E daí? O cego foi curado. Não, mas é sábado. Gente, eu tenho certeza que se aqueles fariseus pudessem, eles voltavam o cego a ser cego. Não, sábado. Pode ser cego, pode enxergar, não. Volta a ser cego. Eu acho que eles fariam isso. Gente, religioso é assim. A pessoa religiosa está mais preocupada com a própria agenda do que com as pessoas e que com a agenda do céu. Tudo que eles estavam preocupados é que era sábado. Pelo amor de Deus, cadê o amor ao próximo? Olha o verso 16. Esse homem não é de Deus. Ele curou um cego, mas era sábado. Eles não conseguem ver que você, no sense. Agora, isso é importante a gente aprender. Mas um pecador não faz esses sinais. Pecador faz esses sinais? Faz. Pior que faz. Gente, quando Moisés jogou lá a vara e virou a serpente, o que aconteceu? O que os mágicos de Faraó fizeram? Mesma coisa. Gente, vocês têm que saber mais. Olha aí. 2 Tessalonicenses 2:9. Vou beber água enquanto a Duda acha. A Gi me avisou que era você, Duda. Eu falei, ela dá conta. Ela é muito engraçada. Olha lá, 2 Tessalonicenses 2:9. Vocês não acreditam no que eu estou falando, não. Vocês vão ler na Bíblia. A Bíblia não mente. 2 Tessalonicenses 2:9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Viu? Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Está aí. Quem lembra de Mateus 7:20? Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome. Afasta de mim, não sei nem quem você é. Gente, sinal de maravilha não é evidência de autoridade espiritual celeste. O que você tem que procurar é por fruto, caráter.
Ah, mas então como é que eu sei se um sinal... Porque agora está cheio de gente perguntando assim, então como é que eu sei se o sinal vem de Deus ou se o sinal não vem de Deus? Como? Se o sinal está acompanhado de fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, domínio próprio, bondade, fidelidade, mansidão. Tem esses frutos? Ou é inveja? Ou é para roubar o namorado da outra? Isso é macumba. Ô, gente, eu já fui em centro espírita, eu já fiz cirurgia de sinusite em centro espírita. Vou te falar o fruto? Vou nem falar. Sinal não significa autoridade divina. Mas, a palavra de Deus fala que os sinais são para aqueles que não creem, crê. Nós também fazemos sinais. Nós devemos fazer. O Wesley hoje orou e um homem foi curado do câncer, em nome de Jesus. O homem, eu vou contar, Wesley, o homem foi lá na oficina dele, falou, preciso ir ao toalete, eu preciso ir ao banheiro, eu tenho câncer. O Wesley falou, posso orar por você? Você crê que Deus te cura? Ele falou, não. O homem respondeu, não. Aí o Wesley falou, mas eu creio. Erra. Posso orar? Pode. Está curada em nome de Jesus. Em breve nós vamos ouvir. É isso, gente. A responsabilidade de curar é dele? Graças a Deus, não. É de Cristo. Então, os sinais é para que quem não crê, crê. Mas só o sinal, gente, para de ficar seguindo o profeta, para de ficar seguindo. Nossa, mas ele é usado por Deus. Dentro de casa também? Com a mãe, com o pai? Não, só é usado na igreja. Eu sei quem que é, eu sei o nome da pessoa. Para com isso, gente, larga de ser bobo. Sinal não sinal de maravilha não quer dizer que é autoridade espiritual divina. Amém? Procura por fruto. E aí, 17. Gente, eles perguntaram de novo para o cego. O que você fala dele? Gente, esse cego, ele é top. Esse cara aqui, eu vou querer... Sabe aqueles memes que foi perguntando na mesinha de quem você quer sentar? Tarará. Esse ex-cego aqui, eu gostaria de falar com ele. Ele falou assim, ele é um profeta. Na hora. Profeta. Que isso, gente? Eu era cego e agora eu vejo. É lógico que ele é da parte de Deus. Olha o 18, João 9, 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego. Gente, ele era cego de nascença. E ele havia sido curado, então mandaram buscar o pai dele. Ele estava indignado. Não, ele não era cego. Não, isso aqui é mentira. Eles estavam indignados. Chegaram os pais, no 22. Olha, gente, seus pais disseram isso, pergunta para ele. Aí os pais falaram para ele, não, a gente só sabe que ele era cego, é nosso filho mesmo. Pergunta para ele que ele tem idade para te responder. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessar que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Nas palavras de hoje, seria cancelado. Mudou alguma coisa? Não. Gente, eu procurei para vir com esse suéter que eu tenho. Vocês lembram? I will be back, que é Jesus de óculos escuros. Eu não achei ele. Mas eu estava usando esse suéter, a cara de Jesus de óculos escuros, escrito I will be back. Eu estava no... Como é que chama o IMCA? Academia? Eu estava num field trip com o Ben e o Cris, e eu estava grávida do Léo, precisava ir ao banheiro, e eu entrei. Na hora que eu entrei, tinha uma pessoa de cabelo roxo na desk que falou assim para mim, você não pode entrar aqui com essa blusa. Falei, oi? Eu preciso muito fazer xixi, estou muito grávida. Você não pode entrar aqui com essa blusa. Eu, Jesus? Ele falou, Falei, I really, really need, please. Cabelo roxo. Você sabe, as bandeiras estavam lá. Gente,
Camille, você está quase grávida. Você vai ver. A Camille. Quando o homem fala amém, é bênção. É bênção. É isso. Eu estou quase grávida, tesouro. Em nome de Jesus, amém, recebo. Olha, você acredita que ela não queria? Como é que você chama? De blusa laranja aí, atrás da Olívia. Você não, eu. João Vitor. João Vitor, totalmente grávida, ela não quis. Isso era no verão. Meu filho nasceu em setembro, estava desse tamanho. Ela não queria deixar eu usar porque Jesus will be back. Mas depois ela deixou. Falei, por favor, eu fiz a cara do gato do Shrek. Deixou. Gente, esse negócio é muito sério de confessar Jesus em público. Eu estou falando brincando aqui, mas vocês têm que entender a seriedade disso. Confessar Jesus publicamente não é só importante, é necessário. E por isso que tem tanta resistência. Mateus 10, 32, 33. E Lucas 12, 8, 9. Escolhe um dos dois. Mateus 10, 32, 33. Mateus 10, 32, 33. Quem me confessar diante dos homens, Jesus falando, eu confessarei diante de Deus. Gente, vai chegar um dia do juízo. E olha como é que vai ser. Prepara. Vai estar todo mundo lá. Eu e as minhas amigas assim, meu Deus, Jesus era só meme, Jesus era só meme. Você não entende que você não era da época, Jesus era meme. E a gente vai estar lá. Todos nós aqui, ó. Todo mundo vai estar lá no dia do juízo. Marcelinho, vai estar eu, vai estar você, vai estar todo mundo, aquele seu amigo que você está pensando, todos. Joshua do seu lado, Samuel. Aí vai chamar um por um. João Vitor, vem cá. Aí Jesus vai falar assim, ele eu conheço. Ele eu conheço. Não, eu justifico ele, eu Deus. Não, mas o João Vitor pecou, ele fez isso. Nem te conheço, né, João Vitor, para ficar falando assim de você. Mas fez isso, mas não precisa te conhecer para saber, né? Porque a gente é tudo pecador, é graça de Deus na nossa vida, é ou não é? Você já é crente? Pelo amor de Deus, fala que você é. Eu tenho que brincar com os de casa, João Vitor, desculpa. Aí, Ianca, vai estar lá, Ianca. Ianca! Deus vai olhar assim. Ianca, voz de trovão. Você fez isso. E a gente que conhece a Ianca vai estar lá. Os meninos do worship, que eu tenho um grupo aí, ó. Te falei. A Samara vai estar lá assim. Te falei. Samara sempre fala isso dela, né, Ianca? Fez isso, pecou isso. Sabe o que Jesus vai fazer? Sim. Mas o meu sangue está sobre a vida dela. Eu conheço a Ianca. Eu justifico isso tudo, Ianca, para trás de mim. E aí Deus, a gente é assim mesmo que está na Bíblia, tá? Aí Deus vai olhar para Ianca e ao invés de ver isso, porque isso são palavras bonitas. Transforma isso no seu pecado. Em vez de isso, pensa em mentiu, roubou, teve inveja, prostituiu, matou, adulterou, parará. Ao invés disso, Deus vai olhar e vai ver Jesus nela. Gente, isso é graça. Por isso que quando ele estava na cruz, gente, o que Jesus temia na cruz era o tempo que ele ficou longe do Pai. Porque a única coisa que nos afasta de Cristo é o pecado do Pai, de Deus. Então, no dia do julgamento, se você não confessar Jesus aqui, na frente dos homens, quando chegar esse dia terrível, ele vai falar, eu não conheço. Mas, Senhor, eu expulsei demônio, eu falei em língua, eu pulei. Eu revelei, eu profetizei. Afasta de mim, eu não te conheço. Inferno, para sempre. Romanos 10, 9.
Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em teu coração que Ele é Filho de Deus e ressuscitou, você será salvo. Gente, é isso que a gente tem que fazer para a gente ser salvo e para a gente não ir para o inferno. Crer no coração que Jesus é Filho de Deus e ressuscitou e confessar com a boca. Não, mas que coisa boba. A gente é igual Naamã. Nossa, mas só no Rio Jordão 7 vezes? Se fosse mais difícil, você faria. Você preferia subir a escadaria da Penha de joelho? Você preferia ter que dar $1 milhão que você nem tem? Gente, é simples. A salvação é a confissão pública. E desde aquela época, já não queriam que Jesus fosse confessado publicamente. E aí em João 9:24, pela segunda vez, gente, olha a pressão que esse ex-cego passou. Agora essa aqui é a parte mais importante. Se você não lembrar de nada de hoje, você tem que lembrar disso. Mas vocês vão lembrar de tudo. Presta atenção nisso aqui. No versículo 25... Pela segunda vez eles fazem essa pressão. Quem foi que fez? Quem fez? Quem é ele? Não entre em discussões tolas. Não entre em discussões tolas. Aquele ex-cego, ele deixa os teólogos, os fariseus discutirem entre eles. Eu não sei se ele é pecador ou não. Não, Marcela, mas eu tenho que defender minha fé, eu tenho que defender Jesus. Tem nada, Jesus sabe se defender. Jesus sabe se defender. Você tem que ser discípulo, você tem que fazer o que Jesus faz, ser manso e humilde. É justo? Não, porque na época de Davi, podia jogar pedra, Pedro podia cortar a orelha, eu e você tem que ser manso e humilde. Não é justo, mas é assim. Manso e humilde. Gente, isso é tão sério. Tito 3:9 fala isso. Não entre em discussão tola, discussão inútil a respeito da lei, vazia, sem valor. Quem aqui está na escola? Vocês que estão na escola, eu sempre falo isso com vocês, não fique entrando em discussão. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Gente, isso é tão sério. Atos 1:8. Olha isso. Nós somos chamados para ser testemunhas. Sabe para que eu e você recebemos poder do Espírito Santo? Para pular, para gritar, para falar em língua, para profetizar? Não, para ser testemunha. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas. É para isso que eu e você recebemos poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas. Não é para ficar discutindo. Mimimi. Deixa eles falarem sozinho. Ai, mas Jesus é homofóbico. Ah, mas Jesus é patriarcal. Ah, mas Jesus... Eu entendo a sua opinião. Mas eu vou te falar o que ele fez por mim. João 9:25. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Esse é o meu testemunho e o seu testemunho. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava em trevas e agora eu estou na luz. Esse é o meu testemunho, esse é o seu testemunho. Eu não via, mas agora eu vejo. Eu estava em trevas, agora eu estou em luz. Eu era ferido, angustiado, ansioso, depressivo e agora eu tenho paz porque eu tenho Jesus Cristo. Esse é o testemunho que eu e você somos chamados a dar. É sobre isso. Testemunho sobre o que Jesus faz nas nossas vidas. E nem perca tempo falando o que você fazia. É sobre o que Jesus faz. Tá, você quer falar que Jesus é isso, Jesus é aquilo? Pode falar? Posso falar? Eu era cega, agora eu vejo. Eu era cega, agora eu vejo. Amazing Grace. Gente, escuta essa música. É música velha, mas ela ministra de forma sobrenatural. Escuta na sua casa Amazing Grace. Já falei para vocês há 2 semanas atrás.
Queria que o louvor tocasse essa música. Eu era cego, mas agora eu vejo. João 9, 25. Eu era cego, mas agora eu vejo. E eles continuam perguntando, e aquele é cego. Gente, eu quero falar com esse cego no céu. Ele fala, olha no 27, o que ele fala? João 9, 25. Ah, vocês querem ser discípulo dele, né? Meu Deus, eles ficam furiosos com isso. É porque vocês querem ser discípulo dele. Olha o que eles falam no 28, João 9, 28. Então o insultaram e disseram, gente, olha o insulto, discípulo de Cristo é você. Está escrito. Então o insultaram e disseram, você que é discípulo de Jesus. Ô gente, ser discípulo de Jesus não vai ser fácil, vai te custar tudo. E tem dia que vai custar a tua reputação. Tem dia que por ser discípulo de Jesus, vão cuspir em você, vão te maltratar, vão te rejeitar. Mas não preocupa. Não preocupa. No versículo 31, João 9, 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Gente, isso é a maior falácia. E Satanás ama falar isso. Deus não escuta pecador. Ah, não. Ah, não. Gente, ele não só escuta quando ele ama. Jesus não tem problema com pecador, tem problema com pecado. Romanos 8, 38, 39 fala que nada pode nos afastar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem anjo, nem demônio, não tem nada. Romanos 8, 39, que pode nos afastar, nos separar do amor de Deus. Romanos 5, 8 fala que ele morreu na cruz quando a gente ainda era pecador. Romanos 5, 8, Deus demonstra seu amor quando Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 10. É o ministério da reconciliação. Mas como Ele nos ama, a gente responde esse amor, a gente não quer viver a mesma vida. Porque a gente deixa o pecado. E quando a gente deixa o pecado, a gente é reconhecido como filho de Deus. 1 João 3,9. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque é nascido de Deus. João 3,10. 1 João 3,10. O livro, a carta. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Sem transformação não teve salvação. Se a pessoa fica vindo para a igreja, mas ela não muda de vida, nada está rolando. Mas o fato de Jesus nos amar não significa que a gente é salvo. Nós precisamos responder ao amor de Cristo. Nós precisamos responder à graça de Cristo. 32. Aquele homem. 34. João 9, 34. Você nasceu cheio de pecado. Eles humilharam aquele cego. Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar. Porque ele tinha falado no João 9,33. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Gente, aquele homem, aquele cego, não tinha experimentado só a cura física. Ele sabia que tinha algo diferente. Os expulsaram. Ele confessa que Jesus é Deus e foi expulso da sinagoga. Muitas vezes eu e você, por sermos discípulos de Jesus, seremos rejeitados, humilhados, mas não tem problema. Salmos 27, 10 fala que ainda que os seus pais te deixem, eu jamais te deixarei. E seus pais aqui podem ser seus líderes espirituais, seus líderes da igreja. Ainda que eles te deixem, eu jamais te deixarei. E Jesus foi encontrar aquele homem. O louvor já pode subir porque eu estou acabando. Jesus ouviu que tinham expulsado ele e foi ao seu encontro. Você crê no Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem, de João 9, 35...
Você crê que Jesus é o Filho de Deus? É a mesma coisa. Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que Jesus é o Messias? Você crê que Jesus é o enviado? Você crê? João 9:38. Senhor, eu creio. E o adorou. 1 João 4:15. 1 João 4:15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Vai para o 19. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. 21. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Gente, foi Jesus que encontrou aquele cego. Foi Jesus que encontrou eu, foi Jesus que encontrou você. Jesus tem cura para o nosso corpo físico. Jesus tem todo interesse e vontade de curar o teu corpo físico. Mas o que Ele quer mesmo é salvar a tua alma. Jesus, Ele pode curar até os cegos. Jesus faz o morto ressuscitar. E Ele tem interesse em curar o senhor do câncer. E eu creio que está curado em nome de Jesus. Ele tem interesse em curar a estéril. Ele tem interesse em fazer milagres. Mas Jesus está mais interessado na salvação das nossas almas. E aquele cego, ele falou, eu creio. E o adorou. Jesus, ele está falando aqui que a cegueira que ele cura não só é a cegueira física, mas é a cegueira espiritual. Quando a gente leu no livro de Isaías que os cegos irão enxergar, não é só o cego físico, mas éramos nós, era eu, era você. Quem aqui tem um amigo que não é crente ainda? Quem conhece alguém que não é crente? Sabe quando a galera faz cada coisa que você fala assim, meu, não é possível. Tipo, bro. Ben e o Cris agora tudo é bro. Me chamaram de bro esses dias. Eu falei, eu não sou bro, eu sou sua mãe. Bro. Bro. Aí sabe o que ele respondeu? Bro. 8 anos. Até perdi. Jesus tem salvação. E às vezes a gente olha as pessoas de fora da fé, que ainda não são cristãs, e a gente fala, como que ele não vê? Sabe, às vezes eu vejo umas amigas minhas no Brasil postando as filhas de... Igual eu, quando eu era criança, dançando El Chan. Lembra, Carol? Meu Deus! Ô, gente, nós somos sobreviventes. A minha geração é sobrevivente. Mas a gente não era crente. É isso, a gente não sabia, não enxergava. Mas hoje eu vejo com tanta clareza. Não é fácil hoje para você? Eu não estou falando que é fácil viver sem pecar, gente. É difícil, é uma luta diária. Mas não é fácil para a gente ver, às vezes, fala, nossa, mas essa decisão não faz isso. Porque a gente já enxerga. A gente já vê. A palavra de Deus fala em Efésios 2. Oh, gente, a Bíblia é maravilhosa. Efésios 2, ele fala: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais acostumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, que é Satanás. O mesmo Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Gente, só tem dois lados. Ou você está com Cristo ou você está com Satanás. O muro não pertence a Cristo, o muro pertence ao diabo. Toma uma decisão. 4. Efésios 2, 4.
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ao 5, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem pela graça, mas é necessário que a gente responda.